capítulo 19, verso 17 a 18, está escrito o seguinte: Jesus levou ele mesmo a sua cruz e foi para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em língua judaica, e ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e outro do outro lado. E Jesus estava onde? No meio. Aqui no Evangelho de João é dito que Jesus ele foi para um lugar chamado Calvário. O Calvário era uma montanha ou um monte, e ali eles crucificavam as pessoas, e elas eram ali levadas para estarem na cruz, para morrerem daquela maneira de suplício terrível. Só que antes de levar as pessoas para a crucificação lá no Calvário, as pessoas eram chicoteadas, as suas peles eram rasgadas por chicotes chamados de escorpiões, não de chicotes, porque tinha uns ganchinhos na ponta, parecendo rabo de escorpião. Tinha ponta de osso, tinha ponta de ferro, e quando danava esse chicote nas costas dos condenados e puxavam o chicote de volta, era natural que saísse carne, jorrasse sangue, era algo terrível. E quando chegavam em cima do Monte Calvário, ou da colina do Calvário, ali eram colocados os crucificados nas cruzes, e o sol estava ali queimando. O sol da Judéia era algo terrível, ainda era muito quente, e juntava besouro, mosquito, mosca em cima das feridas dos que estavam ali crucificados. Era natural que de vez em quando aparecesse alguma ave, urubu ou algo do tipo, para pousar nas cruzes desses homens e picar eles, porque a carne ficava aberta no estado ali de decomposição terrível. A história diz que algumas pessoas chegavam a passar mais de um dia na cruz até morrer por fome ou sede. Era algo terrível, realmente. Então, o Monte Calvário era um sinônimo de morte, e Cristo foi para esse lugar de suplício, de morte, de sacrifício. O nome Calvário significa lugar da caveira. Cristo foi para o lugar da caveira, porque é um lugar que é um lugar de sentença de morte para os condenados. Mas lembra que eu falei agora que ali só ia quem? Só ia as pessoas que eram condenadas, que eram criminosas, que mereciam aquela penalidade. Na época a pena era essa, a pena de morte. E as pessoas tinham feito algo para merecer aquilo. Agora, você olha na vida de Cristo, que está nos 4 evangelhos. O que Cristo fez para merecer a morte? O que ele fez para merecer a pena de morte? Nada. Amém. E diz ainda a palavra de Deus que Jesus foi para o Calvário. Esse que está no verso 16, 17. Ele foi. Sabe por que Jesus foi para a morte? Porque ele veio do céu para a terra. Ele teve que vir para poder ir. Deu para entender? Ele teve que vir do céu para poder ir para a morte. O sacrifício foi direto quando passou a morte de Cristo. Não começou na cruz. O sacrifício não começou na cruz. Começou no Monte das Oliveiras? Também não começou. Começou quando? Quando Jesus desceu do céu. O pastor bem explicou ontem também essa questão. Cristo desceu do céu, deixou a glória do céu e veio à terra. Foi humilhante. 33 anos como ser humano. É humilhante para aquele que é o Senhor das luzes, que criou todo o universo, criou toda a matéria existente e o que ainda vai existir. Ele se fez homem. Essa foi a maior obrigação que Cristo passou, se tornar homem. A morte foi consequência de virar homem, ser humano. Mas a obrigação de vir à terra, se tornar ser humano, colocar o pé na terra, e como ser humano viver 33 anos, aí foi o início do sacrifício. E tinha um hino que dizia assim: o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele da cruz. Deixar o seu trono, viver um sonho e nos ver mais uma vez em sua luz. Aí iniciou o sacrifício de Cristo. Iniciou-se. A cruz foi apenas os últimos passos desse grande sacrifício que foi 33 anos nessa terra. Sendo atacado, tentado, criticado, mal compreendido, acusado, injuriado, espancado, açoitado e agora estava sendo crucificado para morrer. E a Bíblia diz que ele foi até o Calvário. Ele foi. Mais uma vez, ele foi porque ele quis ir. Ele podia dizer: eu não vou. Batia o pé, eu não vou, e pronto. Ele mandava vir a carruagem de anjos e levava ele com uma corte celestial, um coro angelical para o céu. Ele ia, como herói ainda. Ele ia como herói ainda. Mas Cristo, ele disse: não. Se eu fizer isso, não vai ter esperança para esse mundo. Não vai ter esperança para essa cidade de Afogados. Não vai ter esperança para meus filhos que vão nascer ainda daqui a 2000 anos à frente, lá em Afogados, na Brasil.
Não vai ter esperança para Antônio, que vai estar pregando nesse exato dia sobre o Calvário. Não vai ter esperança para ninguém. Ele não quis deixar o mundo sem esperança. E para o mundo não ficar sem esperança, a esperança do mundo teve que morrer. Olha como é contraditório, né? O mundo não ficar sem esperança, a esperança do mundo teve que morrer. E ele fez tudo isso. Não foi porque os pregos pregaram ele na cruz, mas foi o amor de Deus que pregou ele na cruz. O amor de Deus por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Foi. Mas o filho não veio a custo. Ele disse: Pai, eu aceito o teu plano, porque eu também amo a humanidade. Amém? Amém. E a Bíblia nos diz ainda que Jesus levou ele mesmo a sua cruz. É isso que diz o verso? Levou a sua cruz. Claro que aqui está sendo falado pelo evangelista, porque Cristo ele estava ali com a cruz como sentença para ele. Mas a cruz não era de Cristo. A cruz era para quem? Para nós. Lembra que leu aqui na Bíblia que o pecador tem que morrer, não é isso? O pecado leva a morte. Quem morre, quem é? Pecadores? Cristo não pecou. Se Cristo não pecou, a cruz não era para ele, a morte não era para ele, era para quem? Não é para mim, é para você. É isso? É para nós. Mas Cristo não pecou, mas aceitou a nossa pena para poder nos conceder a sua salvação. Amém? Amém. E ainda nos diz a palavra de Deus que Cristo ele levou a sua cruz. Hoje é comum ver cruz em capa de caderno, em casa de pessoas com utensílio religioso. Você vê cruz em capa de Bíblia, você vê cruz em tatuagens, você vê cruz em brinco, em colar, em pulseira, em joias, você vê cruz em cemitério, você vê cruz em igreja. O que mais tem no mundo é cruz, não é isso? Sabe o que quer dizer a cruz? Existe aqui uma analogia legal sobre a cruz, que eu vou falar para vocês. A cruz ela tem duas partes, vertical e horizontal, não é isso? A parte vertical aponta do céu para a terra, representa que o amor de Deus veio do céu para a humanidade que está na terra. Amém? Amém. Isso representa a parte vertical. A parte horizontal representa que o amor de Deus está estendido para toda a terra. Amém? Amém. Porque foi dessa parte que Cristo abriu os braços para a humanidade. E as quatro partes da cruz, de cima, de baixo, de um lado e do outro lado, representariam os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A graça de Deus está à disposição de todo mundo, em qualquer parte dessa terra, norte, sul, leste ou oeste. Se algum pecador desse lugar quiser a graça vai até. Amém? Amém. Mas a cruz também representa outra coisa. É Deus gritando para o mundo: eu amo você. Glória a Deus. E é Deus gritando para o mundo: eu fui tão longe por você. E é Deus dizendo agora de maneira suave para o mundo: aceite meu amor por você. Amém. Por isso Cristo morreu de braços Amém. abertos.